Graça e paz, igreja, louvado seja o nome do Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de estudarmos a palavra do nosso Deus, de nos reunirmos ao redor das Sagradas Escrituras. E de fato, irmãos, tem sido uma oportunidade de aprendermos com o ministério de Jesus Cristo. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus já há um bom tempo e nós temos visto agora a reta final do ministério de Cristo, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele fez e aplicando nas nossas vidas. Nós temos o objetivo, como os irmãos sabem, de estudarmos os 3 evangelhos sinóticos, concluindo o Evangelho de Mateus, queremos estudar também Marcos e Lucas. E hoje, irmãos, nós daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, dessa vez ainda no capítulo 24, mas nós vamos ler a partir do versículo 29 e um bloco que na minha versão vai até o versículo 31. Né? Lembrando aqui que nós estamos num contexto maior, né? E o contexto maior seria o sermão profético de Cristo, onde ele falou sobre a queda de Jerusalém, sobre a destruição do templo, sobre a grande tribulação, né? Ele fala sobre vários tópicos. Esse é um dos tópicos que serão tratados hoje. Qual seria? Na minha versão, o título é A Vinda do Filho do Homem. Então, dentro do sermão profético, Cristo ele fala também sobre a vinda do Filho do Homem. E não só Mateus registrou essa passagem, mas os outros 2 evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, também contam a mesma passagem, tá bom, irmãos? Dito isto, nós vamos fazer a leitura do texto, né, completo, e assim nos diz a palavra do nosso Deus. E aqui são palavras do próprio Cristo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te glorificamos por ter tido essa oportunidade de ler a tua palavra, Senhor, de meditar naquilo que o teu Filho Jesus Cristo ele ministrou nesse sermão profético. Nós te pedimos então, Senhor Jesus, para que tu mesmo nos dê a sabedoria, nos dê a capacidade para compreendermos aquilo que tu queria ensinar aos teus discípulos naquela época e cremos quer nos ensinar nos dias de hoje, quer ensinar a igreja do presente século. Que o teu Espírito Santo nos conceda sabedoria para entender a tua palavra e que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos de ti. Que essa mensagem de alerta ela sirva para que todos nós, Senhor, todo o teu povo possa estar de fato atentando, vigilante para a tua volta iminente. Ajuda-nos então a esperarmos por ti e nos prepararmos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Bom, nesse momento eu quero parcelar os versículos com vocês para nós compreendermos melhor o que cada um deles tem para nos ensinar. Primeiro, o versículo 29, que diz, né, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. E aqui nós já poderíamos nos perguntar, né, que tribulação? A que tribulação Jesus ele está se referindo, né, quando ele introduz o texto dessa forma? Bom, irmãos, possivelmente, né, isso aqui é uma referência à queda de Jerusalém, né, que aconteceu no ano 70 e que nesse mesmo texto, no capítulo 24 de Mateus, Jesus já havia falado sobre essa queda de Jerusalém, sobre a destruição ali daquela cidade, tá bom? Então, possivelmente é uma referência a isso. E aí o que acontecerá após a tribulação daqueles dias? Jesus ele menciona alguns sinais, né? Ele diz que o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, né?
Então, basicamente, o que Jesus fala é que haveria sinais ali nos luminares, né? Os luminares, eles perderiam a sua luz. Tanto o luminar que governa o dia, né? No caso, o sol, mas também o luminar que governa a noite, a lua. E ele fala também que as estrelas, elas cairão dos céus. E aí, irmãos, profecias semelhantes a esta, né? Que falam ali de sinais nos astros, né, do sol escurecendo, a lua escurecendo, as estrelas caindo dos céus, elas são comuns em textos proféticos. Por exemplo, no Antigo Testamento, uma profecia semelhante a essa é mencionada em Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:31 e Amós 8:9. Então, é uma profecia, sabe, recorrente em textos proféticos. E no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 até o 13, também há uma profecia semelhante a esta, tá bom, irmãos? E aí, é possível que sejam sinais literais, né, o que Cristo ele apresenta aqui, né? Então, sinais cósmicos mesmo, sabe? Como eclipses, como chuva de meteoritos. Então, eventos cósmicos. Mas algumas interpretações sugerem que essas palavras de Jesus são figuradas, elas não teriam, né, o sentido literal, né, a respeito desses sinais que haveriam nos céus, né, nos astros e tudo mais. Então existem essas duas interpretações, essas duas visões. Mas aí Jesus, ele continua falando, né, agora no versículo 30, e ele diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Nós já sabemos, igreja, que Filho do Homem era ali o título, né, que Jesus ele usava para designar a si mesmo, né? Ele se referia a si mesmo ali por meio desse título, né? Era a forma que ele utilizava para falar de si mesmo. Filho do homem, né? Geralmente era que ele mais utilizava. E aí qual seria o sinal do Filho do Homem que ele mencionou aqui no versículo 30? Bom, alguns comentaristas defendem que esse sinal seria um emblema ou um estandarte que apareceria no céu no momento da vinda de Cristo ou alguns momentos antes da vinda de Cristo, né? Então, essa é uma interpretação, é o que alguns comentaristas apontam. Outros comentaristas dizem que o sinal do Filho do Homem seria a chegada, a volta do Filho do Homem em si, né? Então, mais uma vez, existem essas duas interpretações. E aí, continuando o versículo 30, Jesus ele continua dizendo: Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, irmãos, embora existam debates, né, como nós vimos, sobre a literalidade dos sinais mencionados por Cristo, a volta de Cristo ela é um evento literal, né? Será um evento literal. Aqui não é algo figurado, né? Não tem outro sentido senão a literalidade desse fato, né? Será um acontecimento literal. O que foi que os anjos disseram ali àquele povo que estava reunido quando Cristo subiu aos céus no momento da ascensão de Jesus? O que foi que eles disseram lá em Atos, capítulo 1, versículo 11? Por que vocês estão olhando para as alturas? Eles perguntaram para as pessoas reunidas ali, né? Aí eles acrescentam: esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Amém, irmãos? Então, Cristo ele está aqui apresentando uma visão do futuro, né? Isso que ele apresentou, né, a sua volta, é algo que irá acontecer, irmãos. Não sabemos quando, mas irá acontecer, né? Acontecerá no fim dos tempos. E quem estiver vivo, na ocasião, né, no momento em que acontecer, verá então esse grande evento. E o apóstolo João, no livro do Apocalipse, na visão que ele teve, no capítulo 1, versículo 7, ele teve uma visão semelhante a esta que Cristo apresenta aqui, semelhante a essa profecia de Cristo. Ele diz, né, o apóstolo João: Eis que ele, Cristo, vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém, amém, irmãos. Então, mais uma vez, né, o texto, né, no caso aqui do apóstolo João, ele menciona, né, que todos os povos da terra, todas as tribos da terra se lamentariam quando o Senhor Jesus voltasse, né? Cristo aqui ele fala sobre isso, o apóstolo João lá na frente, né, em Apocalipse, ele menciona algo bem parecido, tá bom? Mas aí, basicamente, esse lamento, irmãos, seria um misto ali de tristeza e de remorso. Por quê? Por conta da expectativa do juízo vindouro, irmãos. Porque muitos só compreenderão ali o destino que está reservado para eles quando Cristo voltar. Muitas pessoas declaram não crer em Jesus ou praticam outras religiões, mas já ouviram falar de Cristo. Rejeitaram a palavra, não creem na palavra, mas quando verem a volta do Filho do Homem, vão compreender que a palavra é verdadeira e que ela está se cumprindo. Então vai haver esse remorso, essa culpa de não ter seguido a palavra. E haverá certamente o temor, o medo de que o juízo vindouro, né, a disciplina do Senhor virá então sobre aqueles que não foram fiéis à sua palavra, que não guardaram aos seus mandamentos, que não creram no unigênito Filho do Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente, acontecerá aquilo que Paulo ele falou em 2 Tessalonicenses, capítulo 7, ou melhor, capítulo 1, do versículo 7 até o 10. Paulo falou: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Amém, irmãos. Então, qual seria a conclusão, né, desse texto? O que nós podemos concluir aqui? Vamos fazer a conclusão lendo o último versículo, o versículo 31, onde Jesus ele apresenta o seguinte: e ele, no caso Cristo, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém, irmãos? Então, os anjos eles terão esse ministério, essa função de reunir os escolhidos segundo a palavra de Cristo. Porque, como nós sabemos, irmãos, nem todo o mundo será salvo. Cristo ele não voltará para salvar o mundo todo, todas as pessoas desse planeta, não. A salvação ela é para os escolhidos, como o texto menciona, para os eleitos, para o remanescente do Senhor, a sua igreja, o sal da terra, a luz do mundo, não o mundo como um todo, irmãos. E se nós lembrarmos da oração sacerdotal de Cristo, quando a oração sacerdotal do Senhor, quando ele estava ali, antes de ser traído, na noite em que ele seria traído, ele orou ao Pai. E em sua oração, lá em João capítulo 17, versículo 9, ele ora da seguinte forma: é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ou seja, ele falando com o Pai, ele diz: eu oro, Pai, por aqueles que tu me deu. Não oro pelo mundo todo, eu oro por aqueles que tu me deste. Ou seja, a tua igreja, o teu remanescente, o teu povo separado, escolhido por ti. Então, isso fica muito claro, irmãos. E aí, fazendo um arremato final, Cristo ele virá, irmãos, uma segunda vez, e ele levará para a glória eterna aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Tá bom, irmãos? Então, basicamente, como uma leitura geral do texto, nós podemos entender isso. Mas
o que é que nós podemos aprender, né, de forma prática, como aplicações para as nossas vidas? Bom, a primeira aplicação que eu vejo aqui, irmãos, é que a volta de Cristo ela é certa, tá bom? A volta de Cristo é certa. Quando o pastor ele pregou no primeiro bloco desse capítulo, né, que tratou sobre a destruição do santuário, o pastor ele mencionou ali que na época de Cristo era uma profecia, né? Ainda não havia acontecido, o santuário ainda estava de pé, tanto que os discípulos eles se admiram ali da grandiosidade, né, daquele santuário, da beleza daquela construção, mas Cristo ele declarou que aquele santuário seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. E de fato, irmãos, não demorou muito, né? Ali em cerca de 40 anos, aquele santuário ele foi completamente destruído, não ficou pedra sobre pedra. A palavra do Senhor Jesus, a profecia de Cristo, ela se cumpriu. Até hoje aquele santuário está em ruínas, irmãos. Então, da mesma forma que a profecia sobre o santuário se cumpriu, todas as outras profecias de Cristo, que ainda não se cumpriram, se cumprirão no devido tempo, irmãos. Isso serve de exemplo para nós, né? Para nos fortalecermos na fé e nessa esperança de que a profecia ou as profecias do Senhor se cumprirão. De maneira específica, esta sobre a sua vinda, né? Ele veio primeira vez em carne e ele nasceu, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, mas ele subiu aos céus e voltará uma segunda vez, dessa vez para redimir o seu povo e julgar toda a terra, irmãos. Cristo ele disse que viria e ele veio. Ele disse que morreria e ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. Ele também prometeu que voltará, irmãos. Então, ele virá, né? Aguardemos por ele. Né? Tão certo como nasce o sol, ele virá, ele se levantará sobre a terra. A segunda lição é que a volta de Cristo ela é iminente. E iminente significa que está a ponto de acontecer, irmãos. O próprio Cristo ele declarou: eis que venho sem demora, né? Ele prometeu isso para a sua igreja. Então, precisamos nos preparar, porque ele está perto, né? Está perto do retorno do nosso Senhor. E a terceira aplicação que eu aprendo é a seguinte: a volta de Cristo será repentina, mas precisamos estar atentos aos sinais. O versículo 27 nos diz assim, irmãos, desse mesmo capítulo: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então esse texto fez parte de... esse versículo ele faz parte de um texto que a diaconisa Simone ela leu no último culto de doutrina, e isso nos mostra que de fato a volta do Senhor será repentina, né? É difícil nós, né, prevermos um relâmpago. Geralmente um relâmpago, né, seguido ali de um trovão, nos pega de surpresa, nos surpreende, né? Então, da mesma forma, será a volta de Cristo, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Ele disse que voltará, mas ele não disse ali o dia, o horário. Isso nós não sabemos, irmãos. Mas precisamos observar os sinais. Se estivermos atentos aos sinais que antecederão a volta de Cristo, então nós estaremos ali preparados para quando ele vier. Nós seremos pegos de surpresa, porque nós não saberemos o dia e a hora. Mas não seremos pegos desprevenidos, irmãos. Tem diferença. Porque ainda que a volta dele seja uma surpresa, nós estaremos preparados para essa volta. E não sermos pegos desprevenidos, sem nenhum preparo, como aquelas virgens imprudentes, insensatas, que não tinham azeite na lamparina para mantê-la acesa, entendem? Então é isso, nós precisamos estar vigilantes, porque nós perceberemos quando ele retornar. E sim, irmãos, olhando para esse mundo, olhando para os sinais, nós podemos concluir que já está próximo. Podemos afirmar será ainda hoje, ou no ano que vem, ou daqui a 100 anos. Não, irmãos, nós não podemos afirmar isso, mas está próximo. E a quarta e última lição que eu aprendo com esse texto é que Cristo salvará o seu remanescente. Sim, irmãos, a redenção plena ela está próxima. E os escolhidos do Senhor, eles serão reunidos, né? E nós habitaremos com ele por toda
à eternidade. Então, irmãos, que essa palavra ela nos sirva de consolo e de incentivo para perseverarmos na fé e esperarmos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Ele nos prometeu, irmãos. Então, que Deus nos abençoe, que Ele aplique em nós a sua palavra e que possamos ser fortalecidos, né? Nessa viva esperança do retorno de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Paz.